Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Passou mais um mês e eu vou fazer o vídeo do costume, um relato de mais uma descrição egocêntrica das coisas que vou fazendo, mais ou menos ligadas aos jogos e aqui ao próprio canal dos Jogos no Tabuleiro. Então, neste mês, vamos ver aqui nas minhas notas como é que isto começou. Começou diretamente com um vídeo em direto no YouTube, que foi uma espécie de uma conversa que acabou por durar quase uma hora, mais coisa menos coisa, porque foram surgindo várias interações e quase umas perguntas e respostas e acabou por ser uma experiência muito interessante e eu estou a pensar como é que vou tornar isto uma coisa regular, porque apesar disso não ser uma coisa propriamente difícil de fazer, bastava marcar um dia, naquela hora fazíamos as conversas e as pessoas podiam participar ou até receber conteúdos prévios. O problema é que os meus horários e a minha vida familiar não me deixa propriamente conseguir planear uma hora sempre em cada semana para fazer este tipo de coisas. E obviamente que isto vai dificultar. Portanto, eu vou tentar arranjar uma maneira para fazer isto, nem que seja mais ou menos 1 ou 2 dias ou 1 ou 2 horas em que a coisa possa variar para fazer mensalmente ou 2 em 2 meses. Talvez mensalmente seja demasiado. Talvez 3 em 3 meses. Digam-me vocês se isto vos interessar. Depois, este mês também houve, obviamente, algumas coisas ligadas ao meu trabalho e à parte mais séria aqui dos jogos, nos jogos sérios. Quando digo sério, não é que o resto não seja para levar a sério, mas é mesmo o termo técnico que nós usamos. E estive na Joint Conference of Serious Games, que decorreu no Reino Unido, e fui apresentar um artigo feito com os colegas da Universidade de Aveiro também, que é uma espécie de um guia para criar os primeiros protótipos de Serious Games, que acaba por ser, é mais ou menos isto, um modo simplificado. Vamos ao Board Game Geek, identificamos quais as tipologias e categorias de jogos que existem temáticos e depois vamos fazer análises de padrões de mecanismos, como eles ajudam a implementar o tema e depois então vemos quais os casos que existem para ver quais é que nos interessam aproveitar ou não para aquilo que é a nossa implementação. Qualquer coisa deste tipo. Depois estive também numa conferência interna do projeto Urb Security, que é o projeto de Serious Games que eu tenho estado a fazer aqui para o município de Leiria, em que as pessoas podem criar e planear o território para melhorar a segurança através das metodologias do planeamento colaborativo, mas também dos jogos colaborativos, e foi uma partilha com os parceiros europeus, organizado pela cidade de Pella, na Grécia. Portanto, foi a partilha desse processo e desse método. Depois foi também um mês em que estive a dar uma formação para a ANJOS, para a Associação Nacional de Gerontologia Social, em que estive a dar algumas dicas e algumas sugestões e apoios e de como usar estes jogos em contexto social para que, por exemplo, os técnicos que trabalham nos lares séniores, hospitais, centros de dia, apoio, o que quer que seja, atividades informais ou mais ou menos informais, possam usar este tipo de jogos ou até criar os seus jogos inspirados nestes designs. Portanto, foi uma formação também muito interessante que me serviu para recolher dados e testar mais coisas, interagir com pessoas, sempre uma coisa importante no apoio à investigação nestas áreas. Depois aconteceu uma coisa muito curiosa, eu fui redescobrir os livros das Aventuras Fantásticas, que é um marco na história dos jogos que são livros ou livros que são jogos, e isto veio-me inspirar até a criar conteúdos no futuro e até explicar algumas técnicas de design que são muito claras e estão muito presentes neste tipo de livros e continuam a ser importantes, nem que seja do ponto de vista conceptual, naquilo que existe hoje em dia, quer nos jogos analógicos, quer nos jogos digitais, destes jogos de aventuras e de papéis e de personagens e de caminhos e de narrativas e de possibilidades, etc. E, portanto, haverá com certeza conteúdos no futuro à conta disto. Neste mês também iniciei uma coisa nova, que me parece que vou dar continuidade, que é convidar amigos, pessoas conhecidas, pessoas com quem jogo, pessoas da comunidade, para partilhar comigo aquilo que foram os seus tops ou os seus jogos preferidos do ano que passou. Depois podemos mudar isto para alguns outros exemplos, outros casos, outros tipos de jogos, o que seja, mas isto foi para o ano 2021 e saíram já 3 vídeos, em princípio vão sair mais, em que esteve primeiro comigo a Karina e o Fábio, aqui dos Board Gamers de Leiria, depois o João Neves e o André Goxa, também aqui dos Board Gamers de Leiria, e por fim o mês rematou com a Cátia Santos e a Marlene Cunha do
dos jogos à mesa e do salta da caixa, respectivamente. Cada uma delas veio também partilhar aquilo que foram os seus jogos preferidos do ano 2021 e depois acabámos por estender o vídeo e acabou por ter o dobro do tamanho previsto e metade do outro vídeo foi só conversa sobre os jogos no geral, mas que eu acho que ficou também muito interessante. Depois aproveitei também o facto que consegui ter mais tempo este ano aqui em casa para jogar mais jogos e acabei por jogar muita coisa, quer com amigos, colegas gamers, não é? Quer com também familiares. Portanto, acabei por fazer um vídeo e também acabei por receber bastantes jogos nas listas que fiz ao Pai Natal, não é? Portanto, os jogos chegaram. E acabei por fazer um vídeo também dos jogos que recebi, explicando cada um deles, porquê, a razão de ser, porque aquilo é importante, pelo menos para mim, e depois também os jogos que consegui jogar nestas quadras festivas, com quem e porquê e por que razão e porque é que eu achei que também foram experiências interessantes. Depois este mês também fiz apenas um tutorial e análise, tenho outro feito que ainda não editei, mas depois revelarei, fiz o tutorial e análise do Terraforming Mars Ars Expedition, que também foi um jogo que eu gostei bastante este ano e eu acho que justifica perfeitamente o tutorial e análise, sendo que, como já repararam, eu dou sempre preferência a fazer tutoriais e análises de jogos que eu gosto particularmente. Os outros, infelizmente, às vezes até algumas editoras me oferecem jogos para eu fazer, mas eu de facto não tenho tempo para fazer tudo e eu vou fazendo sempre daqueles que eu gosto mais e penso que assim acabo por ser mais honesto até aqui nos tutoriais e nas análises e nas revisões que faço, porque é claro que eu gostaria de fazer de todos, mas não tenho mesmo tempo, portanto tenho que escolher aqueles que eu prefiro e acaba por ser isso, acho que aquilo que motiva as pessoas para verem também estes vídeos, é não ser apenas um conteúdo publicitário. Esse nunca foi o objetivo, é mesmo partilhar aquilo que eu gosto no jogo, porque provavelmente alguém também vai querer ver essa partilha, quer para concordar, quer para discordar. Por vezes o discordar também ajuda a definirmos aquilo que nós queremos para nós, enquanto jogadores, para as nossas experiências de jogo. E obviamente foi também um mês com muitos unboxings, abrir caixas, porque acaba por ser também, para já é um conteúdo bastante mais fácil e direto de fazer, acaba por ser também interessante porque eu pelo menos tento fazer comentários enquanto estou a abrir, por vezes dizendo parvoíces e coisas que não fazem sentido, especialmente quando eu não faço a mínima ideia de como é que se joga o jogo, mas acaba por ser um vídeo mais espontâneo, mais natural. Não que eu faça muitos guiões, como já devem ter percebido, isto é tudo muito em direto, porque também é um modo de treinar esta partilha de conteúdos, estas técnicas de comunicação para alguém que não é um especialista na área como eu. Não sou, portanto tenho que treinar e acho que é interessante treinar aqui em tempo real e com pouco apoio. Portanto, preparando-nos depois para mais coisas, especialmente para outras atividades então de formação e ensino, e essas sim já são coisas que já entram mais naquilo que é a minha área profissional e de atividade. Então pronto, foi um prazer ter-vos aqui. Estes foram os conteúdos que eu consegui criar e fui fazendo este mês e agradeço-vos sempre pelas vossas visualizações e interações aqui no canal. Então vá, Deus!